Senhores, eu voltando a fazer uns vídeos aqui de é, vídeos, né, que não sejam lives, né? Eu acho que é melhor, né? Porque a live que eu tô fazendo agora com o notebook antigo, né, que eu consegui instalar o OBS, né? A imagem fica realmente muito tosca, né? Mas ok. Mas eu vou falar hoje sobre preciosismo, tá? Por que o preciosismo, né, atrapalha tanto qualquer processo, tá? Eu vou falar de um caso meu, assim, ou seja, é muito bom. Pai, o ideal, o melhor dos mundos é aprender com os erros dos outros, né? Porque aprender com os nossos próprios erros dói, né? Tipo assim, a gente tem que errar primeiro para depois aprender. Né? Se eu vejo um outro camarada errando, né, e eu não cometo o mesmo erro, né, é o ideal. O que acontece? Eu cheguei a citar numa dessas lives, né, que eu concorri uma vez para consultor na Petrobras, né? Que é um processo, né, que está indicado, ó, tem duas vagas para consultor na tua unidade de negócio, né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, tinha duas vagas, né? E aí eles pedem para os gerentes, né, indicarem alguém, né? Aí cada gerente, ou cada dois, três gerentes, tipo assim, eles não pedem indicação de todo mundo, mas, por exemplo, algumas, por exemplo, se a vaga de consultoria é focada na parte da operação, né? Então eles pedem para os ativos de produção indicarem, né, algumas pessoas, né? Aí, se é da parte de suporte, né, eles pedem para tal e tal gerência, às vezes escolhidas, assim, algumas dentre tantas, né, para indicar seus candidatos, né, para serem escolhidos, né? E a partir daí, eles fazem um ranqueamento baseado em pontuação, né? Aí pesa, por exemplo, a avaliação no gerenciamento de desempenho, que é feito anualmente, onde vem as metas que o cara atingiu, se não atingiu, por que não atingiu, né? Ou seja, ver a nota do cara, né, para comparar. Tipo assim, não, eles vão comparar os que têm a nota melhor, né? E alguém às vezes, não teve um desempenho tão bom, apesar de ter sido indicado, ó, não, esse ano não deu porque tu não rendeu o que poderia, o que deveria, enfim. E o que acontece, né? Aí tem a pontuação, tem se o cara tem mestrado, doutorado, né? Se o cara representa. Aí tem algumas coisas mais subjetivas, tipo assim, ele representa uma referência local na sua gerência, ou seja, na gerência ele é o bambambam. Bam, bam. Se ele é dentro de uma gerência acima, por exemplo, a gerência do ativo, por exemplo, não só na sua tua gerência, como também nas gerências paralelas dentro de uma unidade, né, acima, né? Se ele se destaca nesse universo, ou se é na gerência geral, que envolve várias estruturas como essa, paralelas, né? Ou se é na diretoria, né? Desculpa, na gerência executiva, né, que está acima disso ainda, ou se é na diretoria, né? Tipo assim, então, ou seja, cada nível hierárquico, né, pensa aqui como uma árvore, né, que tem um diretor, que tem alguns gerentes executivos, cada gerente executivo tem alguns gerentes gerais, cada gerente geral tem alguns gerentes de primeira linha, cada gerente de primeira linha tem os gerentes setoriais, né? Então, se o teu alcance do teu papel vai mais longe, né, tu tem mais visibilidade, né? Então, isso aí gera pontuação, né? Se tu publicou artigos, se tu corrigiu trabalhos, se tu orientou trabalhos, se tu participou de alguns grupos de trabalho, tudo isso vai gerando pontuação. E no final eles pegam os melhores pontuados, pegam 3 ou 4 para duas vagas, por exemplo, para fazer depois uma avaliação mais assim, enfim, normalmente é bem objetiva a coisa, né? Normalmente os dois primeiros levam, né? Mas, claro, isso aí vai para uma esfera superior, né? Que às vezes, por exemplo, apesar da tua nota ser rigorosamente boa e tal, né? Às vezes, tipo assim, todo mundo olha assim, pô, mas tem dois aqui que são muito conhecidos e esse cara tirou a melhor nota, sei lá, será que o cara caiu de paraquedas aqui? Não vou dizer que isso aí seja justo ou injusto, mas, tipo assim, então é feito e também, tipo assim, isso aí é uma coisa que eu enxergo, não que seja desse jeito, não que seja. Não estou dizendo que é injusto o processo, né? Tanto é que as duas vezes que eu concorri, né, eu não levei e não acho injusto não ter levado. Né? Por quê? Porque tinha pessoas mais qualificadas que eu, né, que estavam concorrendo e tal e levaram. Né?
Mas tipo assim, uma das coisas que pesa é a proficiência em idioma estrangeiro, né? Então aí eles falam em espanhol e inglês, ou inglês e espanhol, na sequência, né, de importância, né? Primeiro inglês, depois espanhol, né? Alemão, né? Não, imagino que talvez isso aí também às vezes muda, mas eu acho que não, acho que é só de fato português, inglês e espanhol. Né? Os caras tem o japonês fluente, pá, que bom pra ti, mas não, pra nível de obtenção de consultoria não serve pra nada. Tá? Aí, né, aí o meu chefe que me indicou, ele disse, olha, Henry, proficiência como é que tá o teu inglês, né? Ele nem perguntou do espanhol, porque normalmente as pessoas não têm espanhol, né? E no meu caso, o meu espanhol é melhor que o meu inglês, né? Aí ele falou assim, né, se tu fizer tu tem proficiência, tem certificado de proficiência em inglês? Eu falei, não. Então tu corre atrás disso aí pra fazer, porque vai somar pontos e tal, não que tu vai levar, né, e tal, mas é bom somar, quanto mais pontos somar, mais perto vai estar de conseguir conquistar isso aí que tô te indicando, porque tu trabalha aqui na gerência, assim, assado e tal, então é a nossa indicação. Aí eu fui fazer o TOEIC, né, é um dos, tem TOEFL, tem TOEIC e tem outros, né. Eu cheguei a fazer para o doutorado, eu fiz se não me engano é TAP, mas esse é um nacional, que era usado para como é que é, Ciências Sem Fronteiras, para fazer um intercâmbio, né, isso aí alguns anos atrás, quando tinha esse programa, não sei se voltou a ter, mas enfim. Esse eu fiz e passei de boa, só que esse aí não tinha o listening, que é o meu fraco. Eu escrevo bem, eu leio bem e eu falo bem. Eu já dei palestra em inglês, né? Só que eu tenho dificuldade de entender o inglês falado. Para mim, né, parece uma coisa assim que eu tenho dificuldade, né? Bom, eu teria que talvez morar um tempo fora para ver se acostumava meu ouvido e tal, enfim. Aí, é claro que eu fiz a prova do TOEIC, né? Eu tinha que, aí para ser considerado a prova de proficiência, ela é classificada em 6 níveis, né? A1, A2, B1, B2, C1 e C2, 6 níveis, né? O A1 e A2 são básico, B1 e B2 seria intermediário e meio avançado, o C1 seria um avançado, quase fluente, né? E o C2 seria o cara nativo, o cara que, né, tipo assim, é o cara que quer dar aula de inglês para americanos, por exemplo, né? Para ingleses ou para, sei lá, sul-africanos, né? E, tipo assim, e o exigido, né, e já é considerado como avançado, é o B2, né? E eu fiz a prova, e a prova do TOEIC, né? Ela é assim, se tu chega em tal nota, tu já tem automaticamente o A1, à medida que tu consegue notas melhores, aí tu vai para 2, A3, B1, B2, C1 e C2, né? E a nota que eu tirei me deu B1, tá? E onde é que tá o preciosismo nisso aí que eu queria falar para vocês? Aí não consegui a nota que eu queria, beleza, mas eu vou tentar o de espanhol, porque pelo menos eu não vou conseguir 5 pontos, que é os 3 pontos do inglês que vale mais, somado com os 2 de espanhol, pelo menos eu consigo 2 pontos de espanhol, melhor que 0, né? E o meu espanhol era bom. Aí eu peguei uns simulados do DELE, que é o TOEIC da língua espanhola, e eu fui lá no Instituto Cervantes, que fica no Rio de Janeiro, né? Que é uma instituição espanhola, né, da Espanha, né, que avalia, que emite essa certificação. Eu fui lá, beleza, né? Quer dizer, aí, antes disso, né, eu peguei algumas provas dele antigas, né, para fazer um simulado, como eu até ensino para vocês como fazer. Eu segui essa fórmula para ver se eu passo, tipo assim, como é que eu estou nessa história aí, né? Como é que eu me enquadro, né? Que a classificação é a mesma, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Só que no dele é diferente, né? Tu não faz a prova e à medida que em função da nota que tu tira, tu adquire uma graduação. Não. Tu escolhe, eu quero fazer a prova para A1, eu quero fazer a prova para A2, eu quero fazer a prova para C1, para B2, enfim, tu escolhe o nível que tu quer e tu faz a prova. Se tu fizer, se não me engano era 70%, tu adquire aquele nível, se não adquire, não adquire nada, né? Beleza. Aí eu fiz a prova precisava tirar 70, se não me engano. Eu fiz a prova do A1, gabaritei. A2, gabaritei. B1, gabaritei. B2, eu fiz, sei lá, 95%. C1, eu fiz 80%.
C2, aí C2 fiz 50%. C2 é pro cara que sabe escrever em espanhol de trás para frente, né? Aí eu pensei, putz, se eu posso fazer o C1, por que eu vou fazer o B2 que eu preciso? Eu vou fazer a prova pro C1, tá? Aí, eu tipo assim, não, eu acho que 2 simulados, das primeiras que eu gabaritei, eu não fiz mais um simulado, porque mesmo que eu não gabaritasse, mas né, ia tirar uma nota né, quase 100%. Né? Mas do B1 e B2, ou do B2 e do C1, eu cheguei a fazer 2 provas, eu tirei, né, fiz a média lá, pô, não vou tirar menos do que 7. Aí peguei um ônibus pro Rio, né? E isso, o meu preciosismo, de querer, pô, se eu posso tirar se eu preciso do B2, mas eu consigo tirar o C1, por que não tirar o C1? Né? Eu não, tipo assim, talvez se eu fosse fazer hoje, mesmo com esse histórico, talvez eu fosse fazer a mesma coisa, tá? Mas, aí o que acontece? Aí eu peguei um ônibus pro Rio, né? Eu ia pegar o ônibus, aí tipo assim, eu tenho facilidade de dormir no ônibus, eu ia dormindo daqui até lá e tal, ia chegar de manhã na rodoviária, ia pegar um ônibus até o Botafogo, um táxi, sei lá, e que é onde fica o Instituto Cervantes, né? E fazer a prova e provavelmente ia passar, né? Só que acontece, o ônibus atrasou, né? E eu cheguei, eu acho que eu falei 40 minutos, não, acho que eu cheguei 20, acho que eu tinha 20, acho que eu tinha 40 minutos para fazer a prova. Aí tinha a prova escrita, depois tinha a prova de listening, ou de escutar, não sei como é que é, como é, que é o termo em espanhol para isso, mas é a prova de ouvido, né? Ouvir, sei lá. Né? Primeiro era a prova escrita, depois era o listening, depois era a prova de redação, lá tinha que fazer uma redação, escrever, né? E no final era uma entrevista, assim, para um bate-papo, assim, para ver como é que tu se sai falando e entendendo, né? Uma interação. Né? Só que eu cheguei, eu acho que tinha 40 minutos para fazer a primeira prova, eu cheguei 20 minutos atrasado na prova. Por quê? Porque o ônibus atrasou uma hora, né? Tipo assim, era para eu chegar bem mais cedo, eu acabei chegando atrasado. Cheguei uns 20 minutos atrasado, consegui fazer a prova, senão não teria nem podido entrar. Se eu tivesse perdido a primeira prova, por exemplo, já era. E nessa prova, né, como é a média de todos, nessa prova eu me ferrei, né? E as outras até acho que fui bem, né? Mas não consegui fazer a pontuação para passar no C1. Só que como o critério dela é diferente, ou seja, eu posso ter, né, tipo assim, com aquela nota, né, uma nota de quem gabarita o B2, mas não interessa. Eu teria que ter feito uma prova B2 para, né, como que diz assim, o processo correto é eu fazer a prova do A1, passar, faz a B2, passar, A2, passar, faz o B1, depois a B2, depois C1 e depois C2. C2 é uma coisa que eu não quero, eu nem quero chegar nesse nível, tá? Porque é um negócio que exigiria um esforço gigantesco e tu não precisa disso para se comunicar. Eu não quero dar aula em espanhol, enfim, né? Mesma coisa em inglês. Em inglês, um C2, né? Eu acho. E nem C1. O C1 de inglês, já pode. Tem professor de inglês que não passa no C1 do TOEIC ou do TOEFL. TOEFL diz que é mais complicado. TOEFL eu nem tentei. Mas principalmente por causa do listening, né? Que é um negócio. Acho que ele tem um peso maior pro listening, né? Ou talvez ele tenha esse bate-papo. Que bate-papo talvez até me seria melhor, né? Porque não é aquele negócio, aquela gravação assim, que tu fica ouvindo assim, aquele negócio meio, um som meio com eco, assim, sabe, de sala. Principalmente não é nem com fone, é com um gravadorzinho lá, um toca-fita lá, que o cara bota a fita lá, um CD e que é aquela caixa que tem aquele eco na sala, assim, aquela caixa, aquele som meio abafado, assim, aquele troço assim, que tu fica prestando atenção, assim, tentando captar a informação e vem aquele negócio chiado, assim, que, enfim. Então, bom, aí esse meu preciosismo por querer fazer um negócio melhor do que eu precisava, né, ele me atrapalhou, né? Aí eu sei que eu fui para essa disputa aí da consultoria com 0 pontos, né? E o que eu faço, que correlação eu faço com estudar para um simulado, tá? Quando o cara estuda, né, e eu tenho essa dificuldade também para estudar, porque eu quero estudar, eu quero saber todo o conteúdo. Então, enquanto eu não consigo gabaritar todas as questões daquele conteúdo, eu não passo para o próximo passo. Isso aí também atrapalha no estudo, porque, tipo assim, aí tu acaba gastando muito tempo para estudar uma coisa, né? No concurso tem que saber o seguinte, tem que saber um pouco de tudo,
né? Tem que saber o conceito de tudo. O que que é tal coisa, o que que é, por exemplo, falando de matemática, né? Tu tem que saber o que que é uma progressão aritmética, geométrica, para que serve, aplicações e tal, propriedades, né? Coisas que envolvem a teoria da coisa para que tu aplique aquilo quando tu vê uma aplicação, tu saiba o que é aquilo e tu sabe o que fazer, né? E depois tu tem que ter a metodologia, tu tem que ter a manha de fazer o, enfim, resolver o problema matematicamente, tal, deduzindo se for o caso e tal, mas tu não pode querer fazer um tratado sobre o assunto na hora de resolver a questão, né? Então, às vezes tu estuda, né, e tu passa do ponto, e quando tu vai fazer a prova, tu quer resolver de um jeito mais rebuscado do que precisa. Sendo que, tipo assim, questão de prova de concurso, né, questão de concurso, né, se ela for, se ela demandar mais do que 2, 3 minutos para ser resolvida, das duas uma, ou tu tá indo pelo caminho errado, ou aquela questão foi colocada ali como uma pegadinha, né, para pegar o pessoal que, que tem esse toque, né, de esse transtorno obsessivo compulsivo de querer, de fazer questão de gabaritar e tal, quando não é esse o objetivo, né? Se fosse esse o objetivo, o cara que fica agarrado numa questão e acerta ela, ele deveria ser privilegiado em relação àquele cara que faz a prova mais rápido lá e acerta mais questões, por exemplo, né? Então não é subjetiva a prova é objetiva. A prova é tipo assim, fez mais pontos, entrou, não fez menos pontos, não entrou. E se tu faz qualquer procedimento, por mais que tu seja bom tecnicamente, né, e isso te prejudica a tua nota, né, aquilo ali, tu não pode nem xingar a banca, tu não pode dizer que a banca é isso ou aquilo, ou te sentir injustiçado, porque, tipo assim, a prova é igual para todos. Se tu caiu numa armadilha, que não é feito às vezes de propósito, mas é uma coisa, tipo assim, é que nem eu tá andando e ver uma poça de lama e pisar e afundar meu pé, assim, pô, peraí, mas, né? Aí eu vou xingar quem? Pô, a poça tava ali. Tipo assim, tu tinha que ter desviado. Tu foi pisar na poça, né? Enfim. Então, né? Então é a mesma coisa, né? Então, tipo assim, não sejam preciosistas na hora de estudar, né? Não queiram, primeiro, não comece a estudar pelo que é mais difícil. Pelo contrário, comece pelo que é mais fácil. Mas o mais fácil eu sei, beleza, então pula o que tu sabe, ou então passa muito rápido, dá uma leitura diagonal para não errar o mais fácil, né? Para garantir, né? Até para que tu, tipo assim, porque tu vai, uma coisa que tu já domina, tu vai ler na diagonal e tu vai lembrar, aí tu vai inclusive apontar o que é importante dali, ó, isso aqui eu sei, né? Mas essa equação aqui talvez eu esqueça, então circula ela, anota ela numa folha só de equações que tu precisa lembrar e já pula para outra. Essa aqui também é mais tranquila, peguei a fórmula ali da área do triângulo, da área do retângulo, da área do círculo, volumes e tal, não sei o que, beleza. Tem fórmulas de áreas que não tem como esquecer, não precisa nem anotar. Tem uma que, putz, não me lembro o volume de uma esfera, pô, como é que é a fórmula? Aí tu sabe que não, né, que tem dúvida sobre isso, então, essa aí tu anota, porque essa aí tu, né, se cair alguma coisa assim, tu tem que saber. Tem que saber rápido, não pode ficar tentando deduzir, senão tu vai acabar se atrapalhando, né? E aí o que tu faz, né? Então, aí, a partir do momento as que tu já sabe, que tu passou bem rápido, assim, que às vezes numa tarde tu pega todo o conteúdo que tu já domina, assim, tu mata. Aí tu começa a ver as coisas que tu não lembra direito, mas que são fáceis. Que são esse eu lembro que era fácil, na época eu tirava de letra. Começa por aí. Porque aí o esforço para acertar, ou para relembrar aquele conteúdo, vai ser pequeno. E mesmo que tu veja muito rapidamente, no começo, daqui a pouco tu fica um tempão estudando outras coisas, e na hora da prova, às vezes tu foge um pouco aquele negócio da tua cabeça, né? Não lembro, isso aqui, putz, eu estudei lá no começo, quando saiu a, a quando saiu o edital, eu comecei a ler esse negócio, eu comecei a recapitular isso aí, e de lá pra cá nem peguei isso aí, putz, não lembro como é que é. Pula, não perde tempo, não tenta ficar lembrando ali, se tu ficar pensando, tu vai demorar pra lembrar, né? De repente tu fica pensando e até lembra rápido, ok, que bom, sorte tua. Mas vai ter outras que não vai ser tão rápido assim. Então, tipo assim, não lembrou no ato ali, já pula, não perde tempo com a questão. Resolve outro, tal, pula outro, resolve outro, pula outro, vai pulando e resolvendo. Chegou no final,
repassa tudo, né? Aí tu vai ver que tu vai ter feito, nessa primeira passada, tu vai ter feito, sei lá, 30 questões das 100 em 1 minuto cada uma. Então tu fez 30 questões em 30% da prova sei lá, em 20% do tempo, né? Então, opa, peraí, mas, né, ou um sexto do tempo, 16% do tempo, né? Não é nem 20%, ou seja, tu fez, fez o dobro de questões para aquele tempo que tu tinha, né? Aí tu passa de novo, aí as próximas talvez tu demore um pouquinho mais na média, né? Mas aí tu no final tu vai ter um bom número de questões resolvidas, né? Vai ter um pequeno número de questões ainda por resolver e um tempo maior. Aí tu tem mais tempo por questão. Aí tu pode gastar um pouquinho mais de tempo naquelas questões. Até que tu começa nesse processo espiral, né? Que tá cada vez se aproximando e diminuindo o número de questões que faltam, né? E chega um momento assim que tu só de pular assim, tu não. Aí tipo assim, pô, agora eu dei uma passada aqui, falta 30 questões ainda e eu não consegui resolver nenhuma, pulei todas. Aí tá na hora de tu começar, né, talvez gastar um pouco, mas aí tu vai ter tempo para gastar na vez. E daqui a pouco, se tu fizer do jeito certo, tu vai resolvendo uma questão, tu vai lembrar de uma, e vai lá e responde rapidinho aquela. Então tu vai ter outras novas passadas que mesmo que uma passada inteira tu não resolva mais nenhuma, né? Sempre vai, daqui a pouco tu dá uma passada de novo, tu resolve 5. Aí tu dá outra passada e resolve 3. Depois dá uma outra passada e resolve mais 5. Aí daqui a pouco vai faltar 10 ou 15. E aí vai começar, aí vai chegar no tempo limite. Aí tu vai ter que começar a chutar. Ok? Né? Ah, mas essa prova eu não vou chutar, não sei o que. Bom, aí é outro problema. Aí é outro vídeo, tá? Esse aqui até se estendeu mais do que eu pretendia. Mas o preciosismo, o que que faz? Faz com que tu julgue errado as coisas. O preciosismo faz com que eu caí nessa armadilha, né? Isso que eu passei em concurso, fui bem em provas, fui mal em outras e tal, né? Mas, tipo assim, eu achava que eu era capaz, eu até fiz do jeito certo, eu fiz uns simulados, né? Eu fiz com tempo, dentro do tempo necessário e tal, não sei o quê, né? Para não parecer que eu tirei uma nota melhor do que eu tiraria se eu tivesse, né? E o que aconteceu? Eu, né, tropecei numa besteira, né? Tipo assim, então, como é que vocês podem tropeçar, né, seguindo esse preciosismo desnecessário, né? Querendo gabaritar a prova. Ah, eu quero gabaritar a prova. Então, tipo assim, eu vou estudar tintim por tintim todos os conteúdos, até os mais difíceis e tal. Só que nisso aí, a gente sabe, ninguém gabarita a prova, não precisa gabaritar a prova. Eu vou estudar coisas que são muito difíceis, vão demandar um esforço muito grande, né? Vai acabar que às vezes eu poderia estudar, sei lá, 2 horas por dia, eu acabo estudando 6 horas por dia, eu vou chegar muito mais estressado na hora da prova, né? E no final eu posso até ter um desempenho pior do que, né, do que eu teria se eu tivesse estudado de forma mais, até menos, estudado menos, né? Por quê? Porque eu ia chegar na prova menos tenso, eu ia chegar na prova tendo estudado tudo que eu, tipo assim, o suficiente para acertar 80% da prova, né, e eu acerto os 80, do que eu estudar para acertar 100 e não acertar nem 60. Isso acontece muito, tá? Se tem dúvidas, converse com pessoas que pessoas que vocês conhecem, que são excelentes, e pá, esse cara é inteligente pra caramba e tal, né? Ah, ele deve ter passado nos concursos, às vezes sim, passou, passa em todos os concursos que ele faz, beleza, então ele, além de inteligente, ele sabe fazer prova, né? Agora, todo mundo deve conhecer alguém assim, pá, esse cara é inteligente, como é que ele não conseguiu passar nessa prova? Tem gente que não é tão inteligente e passa, né? Talvez, nesse caso, pode nem ser o fato de ele estar estudando errado. Pode ser que ele não está fazendo a prova do jeito certo. Agora, para passar na prova, é um conjunto de fatores. Tu tem que, tu tem que estudar certo, tu tem que fazer a prova do jeito certo, tu tem que estar suficientemente motivado, tem que estar suficientemente bem fisicamente, tem que estar suficientemente bem psicologicamente, né? Tu tem que estar, enfim, tu tem que somar pequenas parcelas que vão contribuir com o teu desempenho para, né, que essa nota que tu vai tirar seja suficiente para que tu passe dentro das vagas, por exemplo, né? Se não der, que seja do CR. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiram, marquem o like aí, né? Deve aparecer um sininho de notificações, né? A gente
né, né, agora vou estar de férias, né, eu não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil postar os vídeos, né, mas agora no mês de janeiro, né, a gente vai né, saber se, normalmente eu vou ter mais tempo, né, mas, e vou falar sobre alguns assuntos tipo esse, não num vídeo como esse, com 25 minutos, mas vídeos mais rápidos, ok? Muito obrigado e até a próxima.